Bom, eu estive 3 vezes na Venezuela, né? Que essa Aham. última vez, as 2 primeiras foram de férias. E por que eu tô falando isso? Porque gera um contraste muito grande frente ao que eu vi. Então, a primeira foi em 2007, a segunda foi em 2009 e agora em 2023, março de 23. Só Uhum. que aí eu fui, em março de 23, eu fui com a Brasil Paralelo. Então, Aham. fomos eu e o Fábio, foi comigo para Cuba também, foi comigo para El Salvador. E a gente pegou e foi com uma equipe. Então, uma equipe profissional Uhum. do nível Brasil Paralelo Uhum. que eles produzem, né? Que para mim hoje é, talvez não, para mim hoje é disparado a mídia de mainstream brasileira de melhor qualidade, né? Com certeza. E bate de frente com muitas lá de fora, assim. Uhum. Então, bom, então o que eu vi lá foi, cara, um país destruído, mas é engraçado, porque domingo eu tava. Já falei isso muito, tá? Uhum. Mas domingo eu fui fazer uma palestra no evento do 38, no Renato Uhum. 38, o Bitcoin ou Nada. Uhum. Que inclusive eu tava com ele ontem, que tá no meu canal ali, a live. E me perguntaram, um cara me perguntou, antes de eu começar a te falar, eu vou. Você assistiu o documentário Infiltrados Venezuela? Assisti em parte, fui assistindo. Bom, ele tá disponível lá para os assinantes da Brasil Uhum. Paralelo, e a pergunta que eu mais faço, ou mais fazia quando eu voltei, que agora já tem 1 ano e meio, era o seguinte: a Venezuela, o Brasil é mais parecido, ou melhor, a Venezuela é mais parecida com o Brasil ou com Cuba? Cuba. Na Venezuela é igualzinho o Brasil num nível piorado. Cuba não tem mercado, Cuba não tem empresa privada, Cuba tem o carro dos anos 50. Na Venezuela tem tudo, debaixo do meu hotel tinha uma loja da Ferrari. Isso tudo tá no documentário, tem 132 Ferraris rodando em Caracas. Você tem restaurante Michelin, eu peguei fila em restaurante Michelin, que como à noite era tudo apagado, a cidade ali, você tá num restaurante à noite, parecia que você tava num rooftop de Miami. Igualzinho, sim, é igualzinho. Então, o que acontece é que a Venezuela tem indícios capitalistas para uma determinada classe da população que hoje é pequena, Uhum. em percentual. Sim. Mas essa população tem um altíssimo poder de consumo. Então tem tudo. Hotéis 5 estrelas, loja da Porsche, loja da Ferrari, tudo, absolutamente tudo. Então é muito igual ao Brasil num nível piorado. Uhum. A gente ficou 2 dias, por exemplo, em Petare, que é a maior favela da América Latina, que tem 1 milhão de habitantes. Uhum. Ali é uma favela do Brasil. Para quem já esteve em favela brasileira, eu faço trabalho voluntário aqui já há muitos anos, em comunidades carentes, é igual. Uhum. É igual. Só que o que acontece? Ali a pobreza está em 92% da população. Aqui no Brasil está na casa dos 35%, 40% da população, mais ou menos. Então, dependendo do estado, né, você tem até mais, assim, a Sim. Bahia, essas coisas, tem um estado, tem uma, você pega Maranhão. Santa Catarina, Maranhão, você pega Santa Catarina, é muito mais baixo, mas Uhum. na média, tá nessa casa. Então, na Venezuela é muito pior. Eles chegaram num nível de catástrofe tão gigantesca ali entre 2016 e 2018, mais ou menos, que foi quando o governo impôs todo tipo de limite de controle de preço teto nas Uhum. coisas, e a gente sabe que preço teto leva a escassez de produtos. Aconteceu no Brasil nos anos 80, 90, aconteceu na Argentina há pouco Uhum. tempo. Né? O governo impõe um preço teto, que você só pode comprar um produto num determinado preço máximo, e claro que não incentiva a produção, leva a escassez, e a inflação chegou a mais de 1 milhão de % ao ano, né? Então, chegou ali muito próximo do colapso social, com as pessoas indo à rua, teve aquelas imagens que correram o mundo, da polícia, da Guarda Nacional Bolivariana, né, brigando tentando impedir que o povo tomasse ali, sei lá, aquele movimento tomasse uma proporção muito Uhum. grande. E isso é muito caro, né? É caro manter as forças policiais na rua e é caro politicamente também pela imagem. Então, o que o governo ali fez? Percebeu que ali ele poderia perder uma força e ele liberou os preços e dolarizou a economia. Dolarizou informal. Na Constituição ainda você usa bolívares, Uhum. mas na rua você só usa dólares. Então, o que aconteceu foi que ali começou a estimular que os produtos aparecessem de novo, porque a população a Venezuela tinha 35 milhões de pessoas, Uhum. hoje tem 28 milhões, 7 milhões, que dá 20% da população, fugiu. Então, Muita gente passando por Roraima, né? muita gente. Colômbia é o país que mais recebe, tem acho que Uhum. 3,5 milhões de venezuelanos mais ou menos, dos 7, então praticamente metade foi para Colômbia. Até porque você tem a facilidade do idioma, Uhum. né? Então, o que nós vimos ali foi a maior fuga em tempos de paz da história.
e as pessoas fugindo da fome, né? Então, ali ele permitiu lampejos de capitalismo. Só que, claro, debaixo do que é o governo. Ele pode chegar aqui e falar assim, implicar com você e falar, você não tá impondo o preço teto? Ainda tá na Constituição, eu faço vista grossa. Então eu quero te fechar. Mas não é porque você tá infringindo aquela lei. É porque ele não quer você. Ele não gosta de você por alguma coisa, ele não quer você e ponto final. Então, é um país que hoje completamente informal, né? Ou seja, as pessoas negociam. Eu cheguei ao supermercado, por exemplo, e pagar em Zelle. Zelle é como se fosse o Pix nos Estados Unidos. Eu pago da minha conta nos Estados Unidos para a conta do supermercado nos Estados Unidos. Ou seja, nada passa pelo governo venezuelano. Né? Então é um estado completamente quebrado, é um estado completamente falido, é um estado, é um país que enfrenta quedas de luz direto. Eu fui em shoppings, por exemplo, de classe alta e tive que lavar a mão no balde, porque tava sem água. Caramba! Isso tá tudo filmado, tá? Não sou eu falando, tá tudo filmado. Eu fui em shoppings de classe média com escada rolante que disseram que tava há 5 anos quebrada e tava os ferros ali todos enferrujados, você viu isso? Então, é isso. Só que você tem lampejos de capitalismo para uma classe que é estimada mais ou menos em 10% da população com alto poder de consumo. Cara, 10% da população hoje, nós estamos falando mais ou menos de um pouco menos de 3 milhões de pessoas. Sim. Se você parar para pensar, você não tem 10% da população brasileira com alto poder de consumo. Não, aqui deve ter 3 ou 4. Então, e aí o que eu quero dizer é que em grande parte, essas pessoas ou têm algo a ver com o governo, ou são pessoas que muitos continuam morando na Venezuela de classe alta e mandaram dinheiro embora. Então, fez fortuna nos anos 90, por exemplo, e mandou para fora. Então, ele vive com o dinheiro que tá lá fora, né? Ou traz uma parte, muita gente guarda dólar em casa, e você mantém uma vida. Então, é uma vida dura, é uma vida de a grande maioria de pobreza, mas, repito, você tem lampejos de capitalismo. Em Cuba não tem nada. E o que a população, você que esteve lá em loco, o que a população fala? Bruno, a gente não aguenta isso, a gente quer mudança, a gente quer lutar. O que você ouviu ali das pessoas? Grande parte das pessoas é uma sensação de resignação. Tipo, é isso. Tipo, a minha vida é isso. Assim, por algum motivo, seja, sei lá, divino, cada um acredita numa coisa, você olha e fala, cara, o meu destino talvez seja esse. E assim, você já tentou várias vezes e não consegue tirar o cara, assim, vamos nos adequar. O ser humano tem uma alta capacidade de adaptação, né? Então você vai matando as pessoas aos poucos, você vai minando, e o governo entrega ali um mínimo do mínimo do mínimo, né? Como fala a Arte da Guerra, Sun Tzu, que fala, cara, nunca encurrale 100% o teu inimigo, dê uma migalha pra ele, senão ele vai virar bicho. E ali é isso. Então a gente filmou ali, por exemplo, crianças fazendo escambo de comida, né, o cara trocando. É muito triste. Uma parte do que o governo, isso tá filmado, o cara, um molequinho falando, o governo manda uma ração, literalmente, para as famílias mais pobres, né, que há muito tempo, há alguns meses, quando eu tava lá, eles não recebiam proteína, era só arroz, alguma coisa assim, e aí tem um caminhão, você vê, a sociedade civil se arrumando ali, um caminhãozinho, que é um outro morador da favela, em que ele troca a comida que o governo dá por bananas que ele produz. Então o cara chega e fala assim, aí o moleque fala assim, pô, vamos trocar banana pelo meu negócio aqui, puramente escambo. Aí eu pergunto pro cara, mas o que você vai fazer com essa comida que o governo deu pra essa criança que você tá pegando? Ele falou, vou alimentar os porcos. Porque o porco cresce e eu mato e vem na carne. Entendeu? Então você percebe que aí eu saía de lá e ia pro onde eu tava hospedado, no bairro Las Mercedes, com restaurantes Michelin, com a loja da Ferrari. Mas claro, é diferente de você ir num bairro rico aqui em São Paulo ou no Brasil, porque você percebe que a frota de carros é mais velha, você percebe que à noite começa a escurecer, falta muita luz em determinados espaços da cidade, né? Você percebe um sinal de pobreza, você percebe umas construções mais antigas, apesar de estar um boom de construção agora nesses bairros em que a grande parte fala que constrói com dinheiro vivo, né, que são construtoras ligadas ao governo. Então, cara, é uma tristeza, mas repito na pergunta inicial, não tem nada a ver com Cuba. Como que a Venezuela chegou nesse ponto? E eu queria te fazer uma provocação. Porque os Estados Unidos embargam a Venezuela. Isso, não sei quantos embargos. Quais os problemas que isso pode ter gerado, ou que gerou, ou que isso é só uma narrativa da esquerda? Qual o percentual do frango em Cuba que vem dos Estados Unidos?
Ah, não faço nem ideia. 80%. Essa é uma das maiores mentiras que existe. Você tem um embargo? Tem um embargo. Mas falar que isso é o que levou à pobreza e não a prática recorrente de um Estado completamente ditatorial e interventor é realmente não conhecer o mínimo do mínimo da história ou pegar um avião e ir lá e sentir na pele o que é o que o ser humano passa. Uhum. Você não tem qualquer incentivo à produção. Não tem nada. Tanto é, você vê agora o Maduro, depois de ter fraudado as eleições agora, o que ele falou? Ele estava pedindo que o MST, aqui no Brasil, fosse para lá para plantar, e ele fala, porque os Estados Unidos nos embarga, então venham vocês plantar aqui. Por que alguém vai para a Venezuela agora se tem uma fuga de 20% da população? Porque o governo expropria, o governo dita as regras por completo. Então, você tem um embargo como consequência daquilo que o governo faz, que é uma produção de pobreza gigantesca. Cara, em Cuba é a coisa mais triste que tem. As pessoas tentam sair nadando até os Estados Unidos. Quantas conseguem, cara, nadar 100 e poucos quilômetros para chegar até a Flórida? Isso todos os dias, né? Aquilo é desumano, cara. Aquilo é de partir o coração. Né? Quem viu, eu fui no Conversa Paralela da Brasil Paralelo, mostrando todas as imagens de Cuba. É muito triste. E da Venezuela, idem. A Venezuela, vamos lá, gente, é a maior reserva de petróleo do mundo, maior que a da Arábia Saudita. A PDVSA está sucateada por completo. Ou seja, se você embargasse, sei lá, frango, comida, não sei o que, tem tantos outros países para comprar o petróleo da Argentina, da Venezuela, se ela fosse um país com capacidade de produtividade. Ele chegou a produzir 3 milhões de barris por dia, hoje produz na casa dos 600, 700 mil barris, cara. Porque está completamente sucateado, as empresas foram embora, não tem tecnologia, não tem inovação, porque não tem mais dinheiro para absolutamente nada. E por quê? Porque o Estado começou a desapropriar lá ainda com o Hugo Chávez em 2001. Ele entrou em 98, ganhou em eleições democráticas, você tinha no final dos anos 90 aquele mundo que clamava pela beleza da esquerda, só que ao longo do tempo deu para ver que não é que eu sou contra, é que as práticas levam à pobreza. Assim, esquece você a lado A, lado B, esquece isso. Não tem país que assumiu o radicalismo da esquerda e que não jogou a sua população na pobreza. É que não tem. Então, a própria China, que é um país comunista, tem uma economia capitalista que foi o que permitiu que ela crescesse nos últimos 20 anos. Sim.